Aê, conseguimos! Deu certo. Deixa eu ver aqui, cara, se eu consigo te ouvir melhor aqui, que eu tive que tirar o fone, tava muito baixo o som. Boa noite, Sueli. Boa noite, irmã Rosana. Boa noite, pessoal. Boa Gente, já peço noite. desculpa já de início, né? Porque era pra... A gente quis fazer uma, como eu tava falando aqui no comecinho, a gente quis fazer uma coisa mais elaborada, né? Falei, mano, falei pro Kel, vamos tentar fazer uns testes antes e tal. Só que aí, infelizmente, a internet parou aqui em casa na hora. E aí, quando voltou, eu corri para fazer aqui, mas não deu muito certo. Eu não sei configurar direito ainda aqui o computador com, com o navegador aqui, o Facebook do computador, para poder é, dividir aqui a tela com outras pessoas e tal. Eu fiz, ficou ruim. Aí, então, eu preferi, falei que eu quero, vamos fazer pelo celular mesmo, que já deu certo na outra semana, né? E, pessoal, começando já, avisando para os irmãos aí rapidamente, antes da gente já começar a compartilhar, que pedindo perdão, né, para os irmãos, porque a gente tinha o compromisso de fazer isso semanalmente, mas infelizmente não rolou. A gente teve problemas na primeira semana, o irmão ficou mal, né, o Kelvin, né, irmão? Tava mal, não tava, É, fiquei dengoso. tá baixa a sua voz, hein, cara? Tá baixa? Tá me ouvindo bem? Que a tua voz eu tô ouvindo baixinho. Eu tô ouvindo normal. Será que eu vou ter que colocar o fone? Deixa eu ver aqui. É que eu tô com medo de colocar e ficar muito baixo pros irmãos. Os irmãos falem aí no comentário se ficou a voz dele, se a voz dele tá boa. Se tá boa para vocês, tá ótimo. Eu tô conseguindo ouvir, mas tá meio baixo. E aí o irmão tava ruim, o pastor também tava ruim, aí eu fiquei ruim também no mesmo dia, e a gente acabou, não, vamos deixar a próxima semana. Aí na outra semana embolou de novo, nós não conseguimos fazer, mas nosso desejo é que isso seja como se fosse uma atividade da igreja, né? Um dia, né? Uma atividade de rotina para nós, né? E aí nós queremos manter isso como uma rotina. Peço que vocês nos cobrem para que a gente esteja aqui sempre, né? E antes de começarmos, já só vou falar o tema e a gente vai dar continuidade, né? O que nós já colocamos aí nos avisos, que é os líderes evangélicos de hoje, eles representam o evangelho de Cristo, né? Não é uma parada teológica, irmãos, assim, profunda, que, nossa, nós vamos aqui encerrar o assunto e bater o martelo. Não, né? Na verdade, é o nosso Longe desejo disso, né? de ver o que as escrituras falam sobre isso, o que nós, como cristãos, entendemos sobre isso, né? Só que aí a gente tem a gente tem umas ideias aqui que a gente começou a fazer semana no primeiro episódio, a gente quer fazer aqui também hoje, que é a nossa semana, né? O que nós temos na semana, hein, irmão? Vai você primeiro aí, porque eu já falei demais. Como é que foi sua semana? Como é que você passou aí de trabalho, de tudo? Desenrola aí, cara, que eu vou pegar um copo de água que eu não peguei nem água. Tá Já bom. volto, galera. E aí, irmãos, como vocês estão? Graças a Deus tivemos uma semana abençoada. Apesar de todas as dificuldades aí que estamos passando, né? Estamos aí enfrentando um lockdown e sabemos que não tem sido fácil para nós como pessoas, né? Como seres humanos, estarmos passando por tudo isso aí, estarmos isolados, longe muitas vezes da família, longe dos nossos amigos, mas nós sabemos que isso é necessário, né? Um tempo necessário para que a gente cuide da nossa saúde, uma pausa necessária para que a gente esteja mais próximos àqueles que estão na nossa casa, apesar de já estarmos há um bom tempo dentro de casa, É né? verdade. Mas nós sabemos que Deus tem cuidado de nós o tempo todo, né? Então, começamos a semana aí já nesse lockdown, mas acreditamos que e oramos para que logo, logo isso se encerre e nós possamos estar juntos o quanto antes. E você, Raul, como é que foi essa semana aí? Rapaz, semana, graças a Deus, eu já se recuperou. Tá me ouvindo melhor? Estão ouvindo, irmãos? Eu vou ter que o fone aqui para poder ouvir. Eu tô com calor, né, irmão? Que eu sou gordo. Aí eu botei o ventiladorzinho, ele tá fazendo um barulhinho, mas é para ouvir vocês, fica melhor com o fone. E já se recuperou, graças a Deus, né? A semana tem corrido bem, graças a Deus. Eu tenho
parado para rever algumas coisinhas, porque no nosso grupo lá até falei para os irmãos, né, que não o grupo da igreja, né, irmãos? A gente tem o grupo que a gente organiza aqui para fazer esse programa, né? E falei para os irmãos, poxa, irmãos, eu sou o rapaz, a pessoa que mais tem tempo de vocês, né? Porque todo mundo tá trabalhando, estão nas suas rotinas, né? E eu que tô com um pouco mais de tempo, né? Então, às vezes eu fico um pouco ansioso, né? Vamos fazer e tal, né? Mas eu sinto trabalhado assim no meu coração para ficar um pouco mais calmo, né? Para eu ficar um pouco mais tranquilo para que as coisas andem no tempo que tem que andar, tá certo? E aí, irmão, eu queria começar, cara. A gente falou sobre indicações, lembra que a gente falou de fazer um momento aqui de indicações de alguma coisa? Sim, sim. Eu falei do filme, eu vou falar do filme, mas você for pensar em mais alguma coisa, não? Nesse sentido? Não, não. Não conseguiu, mas tudo bem. Vamos lá, irmãos. Antes de a gente começar, eu queria já deixar uma indicação de um filme, né? Tem ele no YouTube. Era para estar o link do YouTube nesse vídeo, mas não deu certo. Quando eu encerrar aqui, eu vou editar lá o texto e eu coloco o link. O filme se chama A Onda, né? É um filme é um filme alemão, mas calma que está dublado em português. E ele fala sobre o totalitarismo, né? Sabe aqueles regimes que já tiveram no mundo? Do Hitler, Mussolini, o fascismo, essas paradas assim. E aí ele vai tratar se isso poderia acontecer nos dias atuais. O filme não é tão novo, mas é um experimento de um professor numa escola. E ele vai tratar sobre essa questão do poder, da sedução do poder. E há uma coisa que a gente não conversou, que esse filme fala muito também, que nós vamos falar depois aqui, que é sobre a sensação do pertencimento. A pessoa ela sempre Sim. busca pertencer a um grupo e isso dá certo poder e certa autoridade para ela. Isso faz ela se sentir Sim, muito nós bem. falamos sobre isso. Na outra semana nós citamos isso, né? Isso, é verdade. Quando nós falamos sobre a questão do cancelamento, né? Nós falamos sobre o sentimento de pertencer a um grupo, né? É verdade. E aí vai ficar aí de dica para os irmãos, se quiserem assistir depois, fala no YouTube. Não é um filme para crianças, tá? Então, se você tem filhos, não vá assistir com os pequenininhos. É um filme para a gente sentar, pensar, assistir com calma, tá bom? E no dia que a gente estiver legal, tá? Porque o filme é um filme para pensar mesmo. Cara, você tá me ouvindo? Tô ouvindo Normal? normal. Então, porque para mim tá parecendo que a minha internet caiu, mas Tá normal. aqui para mim também tá parecendo normal. Espero que não tenha caído, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar, né? Falei para os irmãos já do podcast, aproveitei esse tempo. E aí, cara, eu vou começar aqui. Já explicando, né, irmão? A gente tinha vontade de fazer em 3 aqui, né? Sempre 2 e 1, ou no outro modelo, 1 em cada casa e tal. Só que como está essa questão do distanciamento, como estamos em lockdown, nós optamos por fazer em duplas, né? Então estamos eu e o irmão Kelvin aqui hoje. Aí talvez na semana que vem tá o pastor e mais alguém. Ou nós temos também o irmão Nicolas, que está começando a participar com a gente. Outro irmão para participar que a gente convide. Sempre em dupla para discutir esses assuntos, tá certo? E sempre tentando levar o mais claro possível o conteúdo, sem ser uma coisa muito teológica, né, irmão? Porque fica puxado. E aí, cara, a primeira pergunta que a gente tinha conversado era assim, e que quando a gente coloca esse tema, né, líderes, os líderes evangélicos, eles representam o evangelho de Cristo hoje, né? Fala devagar, Raul. Os líderes evangélicos de hoje representam o evangelho de Cristo? E a primeira pergunta, antes da gente chegar lá, é assim, como é que a gente define se uma pessoa, se uma igreja ela é cristã? E aí eu jogo para você, mano. Como é que a gente define isso? No seu entendimento. Então, né? É uma pergunta, chega até a ser uma pergunta boba, né? Porque, na verdade, o termo cristão já define tudo, que nada mais é do que um seguidor de Cristo, né? Então, quando nós nos denominamos cristãos, nós estamos falando para o mundo que nós acreditamos em Cristo e que nós seguimos os passos dele e, juntamente com os passos, os ensinamentos que ele nos deu, né? Então, de uma maneira muito básica, né, e muito simples, um cristão nada mais é do que
aquele que segue a Cristo. O grande ponto está na controvérsia, né? De que muitas pessoas se denominam cristãs, mas que, na verdade, na sua conduta, no seu dia a dia, acabam tendo atitudes completamente opostas, né? Àquilo que Cristo nos ensinou. É muito, muito interessante, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, para uma igreja, e a gente vai buscando, às vezes, nela, coisas que não são confortáveis, né? A gente, acho que todo o público, o pessoal que está aqui são evangélicos, são crentes, né? São cristãos. E a gente, por exemplo, aconteceu muito comigo na minha adolescência, e meu pai, ele aqui na nossa região do Samambaia, ali do Parque das Américas, eu acho que da época que eu era adolescente, todas as igrejas meu pai foi, todas elas. E eu estava lá junto com ele em todas elas, né? E era engraçado, porque a gente chegava numa igreja, e aí eu mesmo como adolescente procurava sempre... Ah, não, voltou, perdão. Procurava sempre algo que me ligasse àquele grupo de pessoas. Enquadrasse, né? Isso, lugar que me onde enquadrasse. E os seus pensamentos, sua mentalidade do que é o evangelho esteja mais próxima, né? Exatamente. E aí, às vezes, eu me via nesse dilema, né? Eu passei por situações, acho que eu não vou citar nomes aqui, mas eu fui de uma igreja em que, no meio do louvor, o pastor deu uma subiu assim, ó, eu não sei fazer, né? A esposa é ótima nisso, eu não sei fazer isso. Também não sei fazer. Ele filho daquele subiu e saiu correndo no meio do culto porque passou uma Kombi com a placa de vende-se. E ele queria comprar uma Kombi porque ele estava sendo candidato político e ele precisava de uma Kombi porque o partido ia comprar para ele. E eu ficava horrorizado, mas tudo bem, não é pastor, né? Tal. Aí a gente conversava, o pessoal falava assim, é um ungido do Senhor, né? Sim, não pode, perdoa, é um ungido do Senhor, mas a gente vai ler a Bíblia, irmãos, o ungido do Senhor não tem nada a ver com quem é pastor, com quem é líder, né? O ungido do Senhor é Jesus Cristo apenas, né? Somos todos pecadores, todos iguais, todos nivelados aqui por baixo, pelo pecado, né? Sim. E aí, irmão? Não, é isso, né? A gente, infelizmente, a gente acaba se acomodando nesse ponto, né? De procurar um lugar, quando a gente, né, o nosso assunto é líderes, os líderes evangélicos, logo a gente também fala das igrejas evangélicas, né? Estamos falando de uma comunidade, né? Não dá para a gente falar dos líderes sem falar das comunidades que nós encontramos hoje. Então, assim, na verdade, até um ponto para a gente poder conversar por que nós, quando nós procuramos uma igreja, vamos se dizer, ou quando nós temos uma igreja como referência, né, automaticamente nós também temos o líder dessa igreja, o pastor dessa igreja, né, como referência. Então, olha, digamos que eu seja sem congregar, e aí eu vou procurar um lugar, dependendo da forma, né, como procedeu minha última igreja, eu vou procurar uma igreja parecida com aquela, né, ou muito diferente daquela, né? E o pastor a mesma coisa. O líder da igreja, nós vamos procurar nele referências, né? Referências não, características de alguém que a gente, assim, que se enquadre dentro daquilo que é confortável para a gente. Exatamente. Né? Como que essa igreja pensa, como que essa igreja adora, como que essa igreja evangeliza, como que esse pastor prega. E infelizmente, muitas vezes nós não nos damos conta que aquilo que nós estamos procurando, né? Ou até mesmo o lugar onde nós congregamos é fora daquilo que a verdade diz, né? Daquilo que a palavra diz. Eu acho que hoje nós temos que ter a palavra, sabe, como a verdade absoluta. A verdade, eu acho não, né? Não tenho certeza disso. Hoje, mais do que nunca, nós temos que ter, né, a palavra como a verdade absoluta, e não aquilo que a gente, aquilo que é cômodo para a gente, né? É verdade. Mas o interessante, quando a gente chega nesse ponto, uma coisa que a gente falou na outra live também, gente, que a gente vai entrar muito aqui nessa nossa conversa,
que é importante entender que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles têm valores diferentes para nós, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, como o Kelvin falou, a gente acaba procurando coisas que não são, por exemplo, modelos de igreja para nós. Ah, poxa, eu me converti na tal igreja. Então, no que eu entendo, no que eu já vi de igreja, a igreja é desse jeito, é assim, é assim. E aí eu procuro outros lugares que são semelhantes a isso, porque para mim, isso é igreja. Mas quando a gente, por que eu falei do valor do Antigo Testamento e do Novo? Porque a gente tem que entender que o Antigo Testamento ele tem muito valor para nós, com um conteúdo todo histórico. O Deus que está lá no Antigo Testamento, ele também é o mesmo Deus que nós servimos, ele é o Deus. Só que tudo que se trata de leis e modo de vida ali do Antigo Testamento, muitas coisas são boas, mas todas elas foram escritas para os judeus. Sim. E aí, às vezes, a gente coloca, a gente encontra igrejas que vão, como é que eu vou dizer? Que vão judaizar, vão transformar a igreja evangélica numa igreja judaizante, com Sim. costumes judeus, com coisas que você pode falar até melhor sobre isso, né, cara? A gente estava conversando, você tem uma experiência muito próxima nisso, né? Sim, na verdade, eu acho que um grande problema de igrejas que fazem isso, e aí já entra totalmente no assunto que a gente quer conversar, que é a respeito da liderança, né? E como que essas igrejas que tendem a judaizar o evangelho, né? A colocar muitos dogmas e a religiosidade mesmo, né? O quanto que essas igrejas têm a tendência de colocarem os líderes da igreja como sendo os maiorais, né? Como sendo aquela autoridade, qual é a palavra? É o superior, né? Isso, mas sabe, aquele que ele não pode ser corrigido, ele não pode ser contrariado, sabe? A ele não pode ser colocado culpa, Ele entendeu? sabe mais, ele entende mais e você está errado. Isso, e assim, e é quase um guru, Virou um guru. né? É quase um guru. Então, assim, a sua vida pessoal deve ser colocada diante dele, sabe? E o que você for fazer deve ser... Não, você não ora a Deus, sabe? Você vai primeiro conversar com aquela pessoa, né? Para saber o que ele pensa dessa atitude que você vai estar pensando em tomar, né? E por Ninguém aí chega vai. a Deus senão através do pastor. Isso, e aí você vê, Raul, exatamente o ponto do Antigo Testamento. Quando a gente fala de judaizar o evangelho, é exatamente isso. O evangelho nada mais é do que a ligação, sabe? Aquilo que nos liga diretamente a Deus sem um intermediário. Exatamente. Então, se você for olhar no judaísmo, era exatamente isso. Olha, o povo não tinha acesso a Deus. Eles tinham que ir lá e levar o sacrifício, e através desse sacrifício, o sumo sacerdote, sabe, intercedia diante de Deus pelo povo, né? E o evangelho é o contraponto disso, né? É Cristo nos ligando diretamente até o Pai. Então, é muito perigoso essa questão, né? Do Antigo Testamento sendo colocado acima do Evangelho. Exatamente. Né? Eu fiz parte de uma igreja, na verdade, um conhecido meu foi ungido pastor, né? Numa igreja só ele falava muito bem, conhecia um pouco da palavra e as pessoas enxergaram nele ali uma liderança, então ele foi ungido pastor nessas igrejas apostólicas, né? Que tem sempre alguma coisa, igreja apostólica alguma coisa, né? Sempre tem. Uhum. E essas igrejas apostólicas ela tem isso de não o crescimento, muito crescimento, e a coisa fica meio desordenada e fica aquela luta por cargos, por posições e tal. E aí esse meu amigo, ele meio que ele foi separado do pastor e saiu. E aí, Raul, Deus falou comigo, eu vou começar a igreja, você me ajuda? Eu falei, eu vou te ajudar. E eu me lembro que acontecia o seguinte, que amo ele muito, ele é meu irmão até hoje, assim, é meu irmão que não é de sangue, né? Eu gosto muito dele.
E só que ele acontecia o seguinte, quando chegava a hora da oferta, eles conseguiam, não é só ele, tinha outras pessoas que eram os obreiros lá, que qualquer versículo que era pego do Antigo Testamento virava para falar de dinheiro. Eles conseguiam virar para falar de dinheiro, né? Vai falar lá de Moisés e o povo no Egito, oferta. Vai falar de José, oferta. Quando não pegava lá o Malaquias, né? Que é o mais clássico, né? Você não vai roubar Deus, irmão. Tem que dar a oferta, tem que dar o dinheiro, né? E aí você pega o modelo cristão, que está lá no Novo Testamento, e é o quê? Se você pode dar, se não vai te fazer falta, se você está dando de coração, dê. Se vai te fazer falta... Segundo propôs no seu coração, né? Exatamente. Segundo propôs no seu coração. Não tem valor, não tem uma meta estabelecida, nada disso, né? E é difícil, às vezes, para algumas pessoas entender. Nós temos uma história aqui, eu vou falar agora em nome do pastor Fábio, que é uma história que nós conhecemos, que uma pessoa retornou lá para a comunidade e aí falou assim, eu estou muito tempo afastado e tal, e como é que eu faço aqui para congregar? Ué, você vem, né? Só você vir mesmo, entrar, sentar aí e tal. Não, mas não vou ficar de disciplina, não vou ficar de banco. Não vai, né? Não sei se os irmãos aí estão cientes aí, mas no caso aí não é assim que funciona no Evangelho, né? Quem trata conosco, o nosso pecado, o nosso erro, é o Senhor Jesus Cristo. Nossa função como cristãos é amar. E é muito complicado, né? Essa questão do ficar de banco, né? Nossa. Ficar de banco na disciplina. E porque, sabe, não é assim que Deus nos trata. E por que nós tratamos nossos irmãos dessa forma, né? Aquilo, né? A gente não disciplina nem no nosso corpo, mano, vai disciplinar os outros. Exatamente, né? Mas nós temos essa tendência de tratar o outro diferente, né? E essa questão da disciplina, eu lembro de uma vez um jovem que ele falou assim, cara, eu não sei se hoje eu vou na Santa Ceia, né? Porque eu pequei. E eu falei, cara, eu acho que a ceia do Senhor nada mais é, sabe, do que exatamente um dos símbolos do perdão de Deus para com a nossa vida. Porque a ceia nos remete à cruz, e a cruz é o símbolo do perdão dos nossos pecados, Exatamente. sabe? Então é mais ou menos assim, eu pequei, nossa, vem aqui, vamos ceiar, sabe? Para que você se lembre da morte de Cristo, né? E o que infelizmente, a gente vê é o contrário, eu pequei. Então, beleza, você vai ficar sem ceia, tá bom? De castigo, né? Você não faz parte desse corpo, porque nesse corpo aqui só tem pessoas, né? Esse é o termo usado, né, Raul? Você está em disciplina, você está parte do corpo de Cristo, né? Você pecou contra o corpo de Cristo, então você não pode cear. E isso, cara, isso é muito complicado. É muito complicado. E dando continuidade, cara, como é que a gente vai enxergar, então, essa igreja que é mais parecida com Cristo? Aí, agora eu vou, ao meu ver, né? A gente tem que buscar, óbvio, né? Como a gente falou no começo, se parecer com Cristo. Mas buscar não tratar o Antigo Testamento como regra para nós, né? Apesar de, como eu falei, muitas coisas ali, irmãos, são Deus falando conosco sempre, né? Nós temos os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? São práticas de amor. Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do teu próximo, são práticas de amor, né? Sim. E é o que Jesus já fala, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É debaixo dessa lei que nós vivemos, a lei do amor. Aquilo que lá no Antigo Testamento nos demonstra amor e nos faz ser pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, vamos praticar. É positivo. Agora, aquilo que nos leva a uma... Como é que eu falo? A um sentimento de superioridade com relação ao outro, porque eu faço aquilo e o outro não faz, então isso daí não é cristão, né?
eu tenho uma conhecida do trabalho que há muito tempo já que eu não a vejo. Ela trabalhou um tempo na escola, não trabalhou mais. E ela estava afastada. Ah, eu sou desviada. Ela falava, sou desviada, não ia para a igreja e tal, né? E aí passou um tempo, ela voltou para a igreja. E aí eu me lembro que ela não tinha falado nada. Então, tudo bem. Ela não tinha falado nada. Só que ela começou a se comportar de uma maneira diferente. Comecei a ver que ela estava, sabe, mais arrumadinha, mais a cabeça um pouquinho mais para cima, assim, sabe? Mais ou menos, cabeça um pouquinho mais para cima, assim. Ei, o que foi, né? Como é que você tá? Ah, não, agora eu voltei para os caminhos do Senhor. Agora eu já me conciliei com Cristo. Agora eu já sou uma dizimista fiel. Sabe, agora, entre aspas, né, irmão? Vou falar aqui com as minhas palavras. Eu não devo mais nada para Deus. Como se a gente tivesse como pagar alguma coisa, né? Como se a gente tivesse como, com as nossas atitudes, fazer valer o amor de Deus por nós. Sim. É triste, cara. Sim. Olhando mais para o tema, né, que retrata dos líderes, é interessante a gente pensar no Antigo Testamento um ponto crucial, sabe? Assim, o início de tudo, sabe? De um grande problema que a gente tem hoje em relação à liderança cristã, que é lá no livro de Samuel, no livro de 1 Samuel, quando nós vemos o povo pedindo para Deus um rei, né? E eu acho interessante, entre aspas, né? Como que muitas pessoas dentro da igreja tendem a romantizar a história de Saul. Esses dias eu ouvi, né, assim, uma mensagem que eu fiquei, sabe, que aí contou toda a história de Saul, a forma como ele foi escolhido, mas assim, romantizam demais, sabe? Assim como se não, Deus olhou do céu para Saul e falou, esse é o rei. E na verdade, sabe, é totalmente o contrário disso. Lá no livro de 1 Samuel, quando o povo, Samuel fica louco, Samuel fica bravo, sabe? Quando o povo pede um rei, e Deus olha para Samuel e fala, fica tranquilo, faz o que eles estão pedindo, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim, sabe? Então você vê ali, na verdade, um sentimento de tristeza da parte de Deus. E aí, Saul é separado a rei, e antes de Samuel contar para o povo que é Saul, né, que ele foi o escolhido para ser o rei, ele fala, olha, Deus tirou vocês do Egito, Deus livrou vocês, e vocês rejeitaram a ele e pediram o povo, agora vocês pediram o rei, está aqui o rei, sabe? Então, nós temos essa tendência já, e não é de hoje, né? Quando lá no Antigo Testamento o povo totalmente liderado por Deus, não, nós queremos ser como os outros povos, sabe? Nós queremos ser como os outros povos. E acho que essa é a grande tristeza, né, de um evangelho que a gente vê hoje, é que é isso, é só mais uma religião, sabe? Como todas as outras, tem ali aquele que é o intermediário entre as pessoas e Deus, né? Então eu acho que essa história de Saul é algo muito, e aí você vai ver depois Deus tendo que resolver essa bagunça, né? Porque aí lá no capítulo 14, aí sim Deus fala, olha, eu escolhi a Davi, eu já separei um homem segundo o meu coração, né? E aí tudo isso que a gente vê até hoje, mas hoje nós vemos de uma maneira completamente distorcida, né? Essa questão do ungido do Senhor, né? Eu estava conversando com o irmão há alguns meses, nós estávamos falando exatamente disso, né? Essa questão do ungido, né? Primeiro que é complicado a gente falar de unção, já que no Novo Testamento não tem unção, tem separação, né? Tem a separação por imposição de mãos. Mas não tem unção com óleo no Novo Testamento para você separar pastores, nenhum tipo de ministério eclesiástico, né? E aí, aquela coisa da gente acabar achando, e nós somos
ensinados dessa forma, porque aquela pessoa é um pastor, é uma pastora, pronto, ela tem o título, então ela merece o respeito e a submissão e tudo isso, né? E aí foi interessante que no decorrer da conversa nós falamos da questão do em nome de Jesus, né? O que em nome de Jesus significa quando a gente fala? Em nome de Jesus virou um jargão, né? Porque quando a gente fala, nossa, vai dar tudo certo em nome de Jesus, é quase assim, olha, eu não tenho certeza. Quando a gente quer que algo dê certo, né? A gente acaba falando. Eu não tenho certeza se vai dar certo, mas se eu falar em nome de Jesus, já tem 50% de chance agora de dar. Entendeu? Então, é assim, algo que eu quero que dê certo, eu vou falar em nome de Jesus, né? Mas é muito interessante que eu conversando com o pastor mostrou a visão dele sobre esse termo e mudou completamente a minha mente. Que é mais ou menos isso que ele falou. Que, por exemplo, Raul, olha, eu quero que você vá até o supermercado e você me traga isso, isso e isso. E aí você vai chegar lá e você vai falar o seguinte, olha, eu vim em nome do Kelvin, tá? E aí, ok, o Raul vai até o mercado, pega tudo isso e fala, eu vim em nome do Kelvin, o Kelvin mandou eu vir buscar. Ah, não, beleza, o Kelvin, ok, tudo bem, pode levar, certo? Então, eu estou me responsabilizando pelo que eu falei para você falar, porque você está falando em meu nome, né? E muitas vezes, tipo, nós nos esquecemos disso. Que quando nós falamos, isso vai acontecer em nome de Jesus, nós estamos colocando Jesus ali, tipo assim, como se ele tivesse se responsabilizado por aquilo que eu estou falando que vai acontecer. E quando se trata do ungido do Senhor, daquele que foi imposto a mão, ou né, derramado o óleo ali, não, ele foi ungido em nome de Jesus. Mas a pergunta é, Jesus se responsabiliza por aquela pessoa? Jesus foi em nome dele realmente que aquela pessoa foi? Porque se não foi, ele não tem responsabilidade nenhuma do que aquela pessoa vai fazer ou sabe, de quantas vidas podem se perder por causa daquela pessoa. Então, nós temos que ter muito isso em mente, sabe? A religiosidade acaba matando a gente e nos fazendo matar outras pessoas, né? Eu acho muito engraçado. E fica aqui uma outra dica, que é um filme que chama O Livro de Eli. Né? Você já deve ter visto, né? Muito bom. Ele é um filme de ação e o cara ele tem uma espada e tal. E todos querem pegar ele porque ele está guardando um livro e tal. A gente vê ele lendo o livro e tudo. E a gente não entende direito que ele veio aqui. E de repente só porque é a Bíblia. Né? É um futuro lá que é apocalíptico. E o mundo está acabando. E um cara lá, um líder lá de uma comunidade, ele quer pegar a Bíblia porque ele sabe que se ele tem aquele livro, ele consegue manipular o povo. E o que eu vejo que acontece muito é isso. Como é que você vai saber se um líder ele representa o Evangelho de Cristo? Ele está usando a Bíblia para manipular suas ações? Ele usa o texto bíblico para interferir na forma como você vive? Assim, é lógico. É diferente você conversar, por exemplo, vamos conversar, poxa, eu estou com um problema, eu quero conversar, quero um aconselhamento, e alguém vai chegar e falar assim, amor, ó, a Bíblia diz assim, ó, assim, assim, assim. Tu deveria ir por esse caminho e tal, né? E outra coisa é a pessoa chegar e falar assim, olha, isso aqui está acontecendo com você, porque você está pecando nisso, pecando naquilo outro, tira isso da sua casa, desfaz aquela relação, ou não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, deixa de fazer aquilo, deixa de fazer aquilo outro. E simplesmente porque ele lê um pequeno texto da Bíblia, para justificar como é que fala? Para tentar justificar a autoridade que ele está colocando dele sobre você. Né? Sim. Isso é uma coisa que é totalmente anticristão, é totalmente judaizante. Porque lá no judaísmo era assim, o cara tinha um pecado, ele tinha que ir lá no templo, ou lá no tabernáculo, oferecer um sacrifício, aí o sacerdote ia emular o sacrifício, e para ver se Deus ia aceitar para aquele cara ser perdoado do erro que ele cometeu. Né? Então tinha esse processo, tinha essa hierarquia, né? Que no Evangelho não existe mais. Né?
somos nós diretamente com Cristo. Então, se você está num lugar em que, ou se você conhece algum lugar que essa hierarquia ela é muito importante e você acaba percebendo, e às vezes a gente é cego para isso, eu já fui muito tempo cego para isso, que essa hierarquia acaba se tornando mais importante até que o próprio evangelho, esse lugar ele não tem uma liderança cristã. Ele tem uma liderança judaizante. Você falou um ponto que é muito importante, agora eu estava pensando a respeito do medo. Sabe, líderes que lideram colocando medo nas pessoas. Medo. Quando, na verdade, o evangelho é uma boa nova, sabe? O evangelho é uma boa notícia. Cristo morreu por mim, mesmo eu sendo pecador, sabe? Então, a gente acaba atrelando muito, né? As dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia aqui, como seres humanos que estamos sujeitos a passar a Deus. Foi o que você falou, né? Você está passando por isso porque você está errando aqui ou ali, ou porque você não é abençoado por causa disso ou por causa daquilo, sabe? Você perdeu o emprego porque você não dá o dízimo. Isso, exatamente. Olha, você chegou no final do mês com conta para pagar porque você não deu dízimo, aí veio o migrador e o cortador e o devorador. O devorador. Isso, entendeu? E acabou. Então, assim, mais um ponto para a gente entender se a liderança evangélica representa o evangelho de Cristo, é isso, sabe? Quais são as palavras que o nosso líder, que o seu líder, sabe, fala para você? São palavras que colocam medo em você, são palavras porque muitas vezes, cara, a religiosidade ela faz isso. Ela afasta a gente de Deus, sabe? Ao invés religião quer dizer religar, né? O que nos religa a Deus. E a religiosidade, infelizmente, ela faz isso, ela nos afasta, porque ela nos apresenta um Deus que é totalmente contrário à mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é essa, olha, Cristo morreu por pecadores. Amém. Cristo morreu por aqueles que não merecem, que não mereciam que ele morresse. Cristo morreu por aqueles que não merecem a salvação. Entendeu? E através dele, através do sacrifício dele, não do nosso. Não daquilo que nós fazemos, daquilo que nós podemos fazer, mas através do sacrifício dele. E a partir do momento que nós tentamos, com todas as nossas limitações, sermos parecidos com ele, né? Aí então Deus olha para nós e nos vê como filhos. E a partir disso nós vivemos uma vida, sabe, com dificuldades, com doenças, com privações de algumas coisas, porque nós estamos sujeitos a isso como seres humanos. Mas a partir do momento que nós temos a tendência de atrelar isso a Deus, então nós sabemos que nós não estamos representando o Evangelho de Cristo, né? É verdade. E uma coisa que acontece muito também em igrejas judaizantes, igrejas que não representam o Evangelho de Cristo, não tem outro termo, irmão, porque esse termo é muito bom e eu não consigo mudar. É o plano de carreira gospel. Você chega lá, você entra, aí você tem que entrar, aí você é batizado. Aí você só pode tomar ceia porque você é batizado, hein? Onde está escrito isso na Bíblia? Irmão, se você souber isso, você escreve aí. Porque não está escrito em lugar nenhum isso. Né? E aí você só pode tomar ceia quando você é batizado. Se for batizado, aí você vai ser obreiro. Aí você é obreiro, aí você é diácono, aí é presbítero, né? Aí pastor, aí bispo, aí eu não sei mais o quê, aí patriarca, e aí por aí vai. E aí para você galgar esses níveis, né? Esse plano de carreira, você tem que ser submisso ao cara que está em cima. Isso aí é uma forma de oprimir, e é uma coisa que a gente conversou ontem, a gente estava conversando ontem, cara, que eu acho que é bom a gente entrar já. Que é o pior vício que existe. Né? Dentro da nossa... antes de entrar nisso, eu ouvi um comediante falando outro dia o seguinte, que o crack, a droga, crack, né? Ela deve ser muito boa.
a sensação que o cara que usa o crack, eu não estou incentivando ninguém, irmão, pelo amor de Deus, é horrível, é viciante. Mas, não que eu saiba pessoalmente, né? Mas, né, a gente vê pelos outros, né? A gente sabe por conviver, por conhecer. E ela deve ser muito boa a sensação, porque o camarada, ele vende tudo que ele tem para fumar uma pedra. O camarada, ele vende casa, ele vende a roupa do corpo, ele se prostitui, ele faz tudo, porque ele quer sentir aquela sensação daquela droga, né? E aí, pro crente, tem uma droga também que acaba com o crente. Que está entranhada nessas igrejas, com essa estrutura forte, que é a questão do poder. A hierarquia, essa questão hierarquizante, essa parada de galgar posição, cargos, isso é para que a pessoa ela tenha a sensação de que ela manda em alguma coisa de alguma maneira, de que ela é melhor que o outro de alguma maneira. E isso é o poder. Isso vicia. Quando o camarada ele não tem Cristo, ele só está preso na religião, né, na religiosidade, essa vontade de poder, porque, né, ele acha que vai poder alguma coisa porque tem um cargo, porque tem uma posição, leva as pessoas a ficarem amarradas dentro disso. E por que isso dá tão certo? Porque poder, como a gente conversou, estava conversando ontem, né? O poder mandar é muito bom. Os chefes, eu trabalho na prefeitura, muitos não, todos os chefes são indicações, né? E o cara fica ali, né? Pagiando o superior até ele conseguir. Quando ele chega lá em cima, nossa, ele fica é o pavão. O cara tá mandando, tá abalando, né? E não manda em nada. Tipo assim, é um negocinho desse tamanho. Mas o cara, porque agora ele tem uma autoridade, agora ele é o encarregado, agora ele é o chefe, agora ele é do setor tal e tal. E essa questão do poder, ela é tão perigosa, irmão. Ela é tão perigosa que você vai ver lá quando Paulo ele vai descrever lá, uns são chamados para mestres, para pastores, para evangelistas. Há uma sequência ali, porque é um texto, está escrito, tem que ter uma sequência. Mas nenhum é superior ao outro. Ele fala de superioridade de dons, mas de dons não, perdão, de talentos, né? Eu tô confundindo. Posso estar confundindo. Ele não trata nenhum dom, nenhum talento como superior a outro, né? Por quê? Porque somos parte de um corpo, todos são importantes. Sim. Então, se você se encontra numa comunidade, ou, pelo amor de Deus, né, irmão? Estamos na pandemia, você não está indo para a igreja, né? Pelo menos a gente aqui não está indo, né? Mas esse vídeo vai ficar gravado, se você vai assistir, vai compartilhar para alguém que não é da nossa comunidade. Se você enxerga que o poder é uma parte importantíssima dessa comunidade, essa comunidade ela não representa, esses líderes dessa comunidade não vão representar o Evangelho de Cristo. E nós temos como afirmar isso quando a gente olha para Cristo, né? Lá em Filipenses, eu até anotei aqui, porque eu achei interessantíssima essa versão. Filipenses 2:6, né? Aliás, 2:5 e 6, que fala tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Que, embora sendo Deus, e aí essa versão eu achei incrível. Fala assim, olha, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Meu, quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Porque é a verdade. Embora ele fosse Deus, ele não viu que ser Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. E então, quanto bizarro, menos né, cara? nós, seres humanos... Oi? É bizarro, né? Você fala assim, meu, o cara era Deus, né, velho? Era Deus e não usurpou ser igual a Deus, sabe? Não, isso é algo que eu vou, sabe? E aí a continuação ele se humilhou assumindo forma de servo, né? E aí Paulo vem e fala, olha, tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que mesmo sendo Deus, não se apegou a isso. Quanto mais nós, meros humanos, sabe? E nós temos, infelizmente, essa tendência de nos colocarmos como superiores.
E aí nós olhamos para Cristo e vemos completamente o contrário. Nós vemos um Cristo humilde, sabe? Um Cristo submisso à vontade do Pai, sabe? Olha, não vim cumprir a minha vontade, vim cumprir a vontade do meu Pai. E ali, nos seus últimos momentos com os seus discípulos, lava os pés dos discípulos. Isso era, assim, a coisa mais simples, né? Para não falar a coisa mais suja, né? Que o criado fazia, que era lavar os pés, sabe, do Senhor ali da casa. E Jesus vai e faz isso. Então, quando nós falamos que esse sentimento de poder, de crescimento hierárquico, é algo que não representa o Evangelho de Cristo, isso fica notório quando nós olhamos para Cristo, né? Muito bom, cara. Então, irmãos, é muito, acho que tem ficado claro, né, aqui na nossa conversa. Os líderes evangélicos de hoje representam o Evangelho de Cristo? Se você olhar, por um lado, se essa igreja ela é judaizante, no sentido de te oprimir, te cobrar posturas com relação à sua vida, e não é a sua vida espiritual, é a sua vida ali, no dia a dia, né? E atitudes que não são relacionadas a Cristo, ao Novo Testamento, mas que são relacionadas ao Antigo Testamento principalmente. Não estou aqui demonizando o Antigo Testamento de maneira nenhuma. Como já falei, ele é muito bom, tem muita coisa, aprendemos muito com o Antigo Testamento. Porém, a nossa regra de como ser igreja cristã, ela vem dos evangelhos para frente. Não tem como ser igreja sem olhar para os evangelhos primeiro. Eu posso pegar uma regra do Antigo Testamento, por exemplo, nós estamos aqui a questão do dízimo, né? Poxa, lá diz que nós temos que ajudar. Realmente, não é uma coisa importante ajudar? É uma coisa importante. Mas a regra não é aquela que está lá, dos 10% de primícias, não. A regra é se você dá de coração, de acordo com o que propôs no seu coração, se não vai te fazer falta. Essa é a regra, porque está lá, está depois de Cristo, né? Aquela regra que nos importa. Isso é algo que eu estava pensando hoje, né? Que talvez muitas pessoas se perguntem também, mas Cristo, ele não veio para banir a lei, né? Ele veio para cumprir a lei. E aí, então, por que nós não podemos ter o Antigo Testamento ali, a lei, sabe, como a verdade da nossa vida? E aí eu me lembro de uma situação assim bem conhecida, né, que aconteceu com Jesus, que nós inclusive citamos na última live, né, que é o caso da mulher adúltera. Olha, Jesus, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Aí Jesus vem e fala, olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí? E aí? Não é? Fica aí o questionamento. Se Jesus, se a lei era para ser cumprida, né? Então aquela mulher era para ter sido apedrejada e ponto final. Mas vem Jesus e estabelece um novo parâmetro para aquela lei. Essa é a verdade. Jesus adiciona ali um parâmetro para que aquela lei fosse cumprida. Olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, aquela lei ela era para um outro tempo, sabe? Para um outro momento da sociedade, né? Aquela lei ali do Antigo Testamento. Porque senão a gente pode... Não, pode falar. A gente pode falar que Jesus não cumpriu a lei, entendeu? E na verdade não é isso, né? Ele adicionou um novo parâmetro. Olha, ame a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo, você não vai querer apedrejá-lo. Porque você entende diante de Deus que você também é pecador, sabe? Então, tem esse ponto, né? De Jesus ter cumprido a lei. O Jesus veio para banir a lei, né? E aí quando a gente lê ali Romanos, principalmente, Paulo fala muito da lei, muito. Gálatas, Paulo começa a carta de Gálatas falando, sabe? Olha, vocês querem viver pela lei, então vocês vão ser julgados por ela, sabe? Né? Então,
é muito interessante a gente pensar e a gente estudar a respeito disso, né? Indo mais para teologia, né? Tem um teólogo que ele fala assim, muitas das leis que Deus ele orienta o povo lá no Antigo Testamento eram sim leis para disciplinar o povo, por exemplo, e para preservar o povo, né? Quando ele fala lá de não comer a carne de carne de porco, né? Por exemplo, entre outras coisas, era porque o bicho vivia numa situação horrível, cheio de verme e tudo, e aquela carne ia trazer doenças e tudo. Então, uma maneira de preservar o povo, o pessoal não come, né? Quando o povo fala para eles, olha, me fugiu agora aqui. Bom, vou ficar nesse exemplo, porque senão vou ficar parado aqui pensando, e aí vou ficar um tempo perdido, né? Mas Deus, ele sempre busca colocar leis e regras naquele momento para preservar o povo do mal e para disciplinar o povo com questão às relações de homem e mulher, com relação aos filhos, com relação aí sim a relação de autoridade dentro daquela comunidade. Tudo isso é para disciplinar o povo e para ensinar o povo a viver em comunidade, porque até então eles eram um povo desgarrado que vivia por aí, né? Eles viveram nômades muito tempo e tal. Também é importante destacar que Deus fez isso para destacar o povo de Israel. Sim. Né? O povo de Israel era um povo exemplo, um povo espelho para todos os outros povos da terra. Então, essas regras, né? Essas leis faziam com que o povo de Israel fosse bem sucedido em tudo que fazia. Né? Questão da plantação, questão... acho que você estava tentando lembrar, tem também uma regra que fala que eles tinham que, quando eles estivessem acampando, né, eles não poderiam, eles tinham que pegar as sujeiras fisiológicas deles, isso, né, e queimar fora do arraial, fora exatamente pela situação de doenças, né, de contaminação, enquanto todos os outros povos faziam diferente. Né? É muito, sabe? E vai virar um ciclo isso aqui. A gente vai começar a falar, vai virar um ciclo, né? E aí eu quero encaminhar a gente para o final, né? Eu estive olhando aqui no nossas mensagens, e o irmão mandou mensagem. Algum irmão quer mandar alguma mensagem aqui, algum comentário, só para que não seja nenhuma pergunta, mas para complementar, pode mandar aqui nos comentários ou no Messenger também está aberto, tá? Para mandar. Só não sei se os irmãos vão mandar no WhatsApp, porque não vou conseguir olhar no WhatsApp, tá? Mas aqui a gente consegue responder. Indo para o final, irmão, enquanto os irmãos aí vão pensando em alguma coisa, alguma pergunta, a gente falou aqui da importância de definir o Novo Testamento como referência, né? E guarde isso, sabe? Eu falo muito isso quando eu dava aula para os adolescentes, eu falava muito isso, né? Eu falava, olha, vocês talvez não vão estar aqui para sempre, mas guardem isso para a vida de vocês, né? O que vocês aprenderam aqui serve para a vida de vocês para sempre, né? Aquilo que nós falamos na live anterior, né? Que vamos falar nas próximas, são bases para que amanhã ou depois você esteja em qualquer lugar que você estiver e consiga encontrar igrejas que são realmente, ou que estão buscando ser realmente cristãs, né? Hoje em dia, né? Então você está falando que só a comunidade evangélica da paz que está certa? Eu não estou falando isso, né? A gente tem inúmeras aí referências que não sei se a gente cita aqui, cara, não sei se a gente pode fazer um momento de citações, né? Porque os irmãos estão às vezes em casa sem fazer nada, quer ver um culto online que não é da comunidade, quer ver de outra igreja, tem vários, irmãos, né? Mas e tem várias também que você não precisa ver, que você não precisa acompanhar, né? Aí eu falo, me perdoem os irmãos aí, mas vou ter que dizer, né? Essas que estão na televisão, todas elas são de prática judaizante. Todas elas, né? Porque elas prendem os seus membros em troca de uma bênção, em troca de um favor. Sempre tem alguém que tem uma autoridade, que tem um contato especial com Deus que aquela pessoa não tem. Então ela fica numa relação de dependência com aquela pessoa, né? Sempre é aquilo, se você pratica aquelas coisas, aí aquela igreja te aprova como uma pessoa correta, então você acaba sentindo aquela sensação boa de
está sendo correto diante dos olhos da igreja, não diante dos olhos de Deus, mas diante dos olhos da igreja. E todas essas que estão na TV, elas vão nesse ponto. Por quê? Porque, infelizmente, é disso que a maioria do povo gosta. De não dever nada para Deus, de querer pagar um preço para entrar no céu, praticamente, né? Sim. E tem muita gente que fala da oferta, que fala da presença nos cultos, que briga para ter culto agora, inclusive na pandemia, e briga para ter culto presencial, porque acha que é isso que vai lhe dar a oportunidade de entrar no céu. E, cara, não é isso. Não é isso, né? Se não for o amor de Cristo, e se não fosse a morte de Cristo por nós na cruz, nada disso aconteceria. Eu escutei um testemunho, irmão, peço até perdão, irmão, que eu vou tomar um tempinho aqui, né? E um rapaz do YouTube, eu esqueci o nome dele agora, ele fala muito, ele pega muito para maluco, ele vai para os lugares mais malucos que tem para pregar, né? E ele, caramba, não vou lembrar o nome dele agora. É um cabeludo, barbudo, você deve saber. E, como? Lucas Martini? Exatamente esse, né? Aí eu comecei a acompanhar ele lá, ver uns vídeos, e ele fala o seguinte, no último vídeo que eu vi dele. Ele foi com um amigo pregar na Rua Augusta, em São Paulo. Rua Augusta é uma rua horrível lá, tem muito bar, muito prostituição, é um negócio bravo. E aí eles conversavam com as pessoas dizendo assim, não, vamos fazer um vídeo aqui e tal. E aí começavam a conversar sobre os problemas do país e tal, se ele achava sobre o fim do mundo, puxava um assunto com a pessoa para falar de Jesus. E ele disse que no finalzinho ele estava saindo e viu um cara vindo atrás dele. E ele sabe que é um lugar meio perigoso, ele falou, cara, você está nesses lugares, tem que ser simples como a pomba, mas tem que ser esperto que nem a serpente, tem que estar ligado. E aí disse que ele virou com tudo e pôs o dedo no peito do cara, assim, falou, o que foi, mano? E ele disse que naquela hora ele falou uma coisa que ele não costuma falar, ele falou, Jesus te ama. E o cara ficou bravo, disse que xingou, falou um monte, e ele, Jesus te ama. E esse amigo dele foi acalmando o cara e tal, e ele continuaram conversando com o cara, e falou assim, cara, eu não conheço você, mas eu tô vendo que você tá com uma cruz aí no peito. Sabia que nessa cruz aí morreu o cara que te ama? Ele morreu e ressuscitou por você? E ele quer te dar vida? E esse cara que era um punk, todo doido, o cara começou a chorar, velho. O cara começou a chorar. Ele falou assim, olha, os crentes vêm aqui e falam assim, olha, você vai pro inferno por causa que você usa essa roupa, porque você usa esse cabelo, porque você tem piercing, tatuagem, você vai pro inferno. Você vai pro inferno por causa disso, por causa daquilo. Deus não te ama por causa disso, por causa daquilo. Mas ninguém nunca veio aqui e disse para mim que Jesus me amava. E, cara, eu tenho pedido para Deus, para que Deus falasse comigo, e Deus está falando comigo através de você. Irmãos, por que eu estou falando isso, dando esse exemplo? Porque, às vezes, isso habita em nós, esse espírito do poder, sabe? E nos sentimos melhores que os outros porque nós estamos indo para a igreja, ou porque nós estamos frequentando o culto, né? Mas, galera, agora o nome de Jesus, né? Não se deixem levar por esse sentimento. Não se deixem levar por essa máquina da religião, né? Nós queremos ser essas pessoas que representam o Evangelho de Cristo. Nós vamos falhar. Não como líderes, como cristãos, nós vamos falhar. Porque nós somos pecadores. Mas é importante que nós entendamos. E isso que nós temos aqui é uma coisa tão simples. A gente conversava, eu e o Kevin conversava no privado, falava, parece uma coisa tão simples, né? A Igreja de Cristo, ela começa do Evangelho para frente. Se uma igreja, ela te prende, ela te obriga a determinadas formas de comportamento, a determinadas condutas. Rituais. Exatamente, isso rituais. É contrário ao Evangelho. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho, né? Isso é o que a gente colocou. Liderança é a diferença da liderança bíblica para a liderança opressora, judaizante, né? E aí eu falei demais já. Não, é isso. Alguma mensagem aí do pessoal? Algum comentário? Deixa eu dar uma olhada aqui, né? O pessoal tá meio tímido ainda, cara. A gente tem que arrumar um jeito. No computador, quando eu tentei abrir ali a primeira live, que ficou rodando o reloginho, aparece ali uma opção para colocar mensagem ativa, tipo, para a pessoa
responder e aparecer na tela para nós dois vermos na hora, tal, né? Aham, Só que, sim. caramba, eu não tô conseguindo configurar isso aqui direito. Eu vou passar a semana agora. Não, então, acho que a gente vai, qualquer dia a gente faz uma live aí, e a gente vai falar, irmão, fiquem preparados, que a gente vai chamar você para conversar com a gente, entendeu? É uma Aí boa, hein? sai um, entra o irmão para poder conversar, acho Uma boa. que é bom, entendeu? Os irmãos interagirem mais aí, mas, irmãos, é isso, sabe? Ó, só. Concluindo. A Nathalie falou aqui há um tempo, ela falou, fala Deus. Aí mais uma. Minha mãe falou, minha mãe, né? A irmã Rosana falou, somos vivos em Cristo, né? Exatamente, E aí queria ver, irmãos, não tem mais nenhuma dúvida, manda um joinha aí, alguma coisa, pra gente saber que tá tudo entendido, se os irmãos querem perguntar mais alguma coisa, né? Nosso intuito é esse, conversar bastante, explanar sobre os temas, né? E sempre lembrando para os irmãos, o compartilhar de vocês é muito importante, né? Nas redes não tem jeito. Se a gente não compartilha, o Facebook ele não entrega, o YouTube não entrega, né? Se a gente ir lá na hora que você saiu, que eu estava falando para eles, né? No Spotify. No Spotify tem que seguir lá o podcast A Verdade Seja Dita, que é o nome que a gente escolheu, né? E seguindo lá, o Spotify tá vendo que tem pessoas seguindo, então ele começa a sugerir que outras pessoas também sigam, né? sim. E aí a gente acaba conseguindo difundir mais essa mensagem. Nós, a gente está fazendo isso aqui, irmãos, não é a troco de dinheiro, é só o nosso desejo de compartilhar a palavra e de manter essa relação com os irmãos, mesmo nesse momento tão terrível que a gente está vivendo, né? Lockdown, quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, tiver que trabalhar, se proteja. E é isso. Uma mensagem final aí, mano? Não, é isso. É uma bênção estar aqui com os irmãos. Obrigado a todos que nos acompanharam, a todos que vão assistir depois. Eu sei que vai ter gente que vai nos assistir depois. Então, o desejo do nosso coração é esse, é que a gente seja cada dia mais parecidos com Cristo, né? Então, o sentimento é esse, de humildade, de sermos servos uns dos outros, amando uns aos outros. Amém? Deus abençoe todos. Beleza, irmão. Irmãos, fiquem na paz. Obrigado pela presença de todos aqui, né? E lembrando os irmãos, né? Fica salvo aqui. Se os irmãos quiserem depois compartilhar, mandar para alguém, pode mandar. E na semana seguinte, a gente vai, talvez na semana seguinte, ou talvez seja a cada 15 dias, né, irmão? A gente tá vendo, né, Kelvin? Porque tem a rotina aí do pessoal, o pastor voltou a trabalhar presencial, então tá meio puxado também e tal. Mas a gente vai se organizar para manter isso aqui uma rotina, como se fosse um culto de semana na igreja. Tem um dia na semana que a gente vai sentar aqui para conversar, nem que venha aqui só o Kelvin, tocar um violão, fazer um louvorzinho. E assim, acho que é interessante a gente reforçar que assim, a gente quer um feedback dos irmãos, entendeu? O que é feedback? O que é feedback? Um retorno. Isso! Queremos um retorno dos irmãos sobre essas nossas lives, entendeu? Se os irmãos estão gostando, sabe? Se gostaram desse formato aqui, estilo uma conversa, né? Para a gente, assim, ter noção como que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, tá bom? Então, dê um retorno lá no grupo, manda uma mensagem no meu WhatsApp, no WhatsApp do Raul, olha, gostei disso, não gostei disso, tá bom? Para a gente poder Só não adianta reclamar das caras feias da gente, irmãos, que a cara feia da gente é essa aqui mesmo, não tem jeito. Aí não dá para melhorar. O Kelvin, não tem jeito, o Kelvin é lindão, né? O Will Smith brasileiro, mas eu não tenho jeito, eu tô zoado, irmão. Eu já tô... Só minha mulher que me ama mesmo e me acha bonito. Só minha mulher e minha mãe. Jesus te ama, Raul. Amém, glória a Deus. Recebo. Eu te amo também, Raul. Eu também te amo, cara. Coraçãozinho pra Os você. irmãos te amam também, assistindo. Oh, meu Deus, glória a Deus. Cara, Deus abençoe, boa noite aí. Deus abençoe. E nos vemos domingo? Domingo Domingo nos vemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Tchau. Vai. Vou encerrar.